E aqui nós encerramos essa noite tão gloriosa, né, que o Senhor nos reservou e nos presenteou. Aleluia. Lucas 22, verso 14. Deus continua falando através da sua palavra da seguinte forma: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Repetindo a parte B do verso 15, parte A, melhor dizendo, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Podeis assentar, dando graças a Deus pela sua palavra. Queridos, como é culto de ceia, nada mais sugestivo do que falar de mesa. Quero falar nesses poucos minutos que me restam, falar de mesa, o poder da mesa, os benefícios da mesa. Queridos, curioso, porém não tão novo, o que o Mestre, o que o nosso Senhor expressa nesse texto. Os discípulos já haviam caminhado com Cristo, e quando eu falo caminhado, é vivido com Ele mais de 3 anos. E ao longo desses 3 anos, é algo curioso quando o nosso Senhor esboça esse sentimento dizendo: eu desejo ansiosamente. A Bíblia diz que Jesus estava ansioso. A Bíblia não apenas narra o desejo do Pai, mas a Bíblia fala que Jesus estava ansioso. Repita comigo: Jesus estava ansioso. Olha para quem está do outro lado e diga: Jesus estava ansioso. Então, de todo modo, a ansiedade, estar ansioso não é tão ruim assim, né? Claro que numa dose equilibrada. Jesus estava ansioso para se assentar na mesa com os discípulos. Repito, mais de 3 anos convivendo com o Mestre. E eu confesso que dificilmente eu vejo Jesus expressar um sentimento de como ele expressou aqui em Lucas. Mas isso tudo tem uma motivação, isso tudo tem uma intenção, é claro. A intenção de Jesus, quando ele disse que estava ansioso para preparar uma mesa e fazer os seus discípulos assentarem com ele antes dele morrer, justamente mostra um Jesus intencional. Tudo que Deus faz é com intenção, é motivação, é propósito. E a maior motivação que Jesus nos mostra nessa noite é que Ele é um Deus relacional. Simples assim. O que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, eu mal podia deixar, eu não vi a hora desse momento chegar, porque é uma necessidade de Deus desde a nossa criação,
até nos dias de hoje, um Deus que tem uma necessidade, pasmem, Deus ele tem uma necessidade de se relacionar com seus filhos. Então mesa acima de tudo é lugar de relacionamento, é lugar de honra e também lugar de comunhão. Essa ansiosidade de Cristo por poder estar com os seus discípulos antes dele morrer foi justamente uma mensagem que Deus deixa desde Gênesis e chega até nos dias de hoje na nossa vida. E a todo momento eu vejo um Deus até nos dias de hoje expressando esse sentimento de fazer com que seus filhos estejam assentados com ele na mesa. Então mesa é algo muito profético, mesa é algo intencional, mesa é algo muito proposital. E quando ele reúne os seus discípulos para se assentar na mesa e comer com ele vai falar no texto, não tem muito tempo para ficar parando no texto, mas ele vai dizer: um que está na mesa me trai. Um que está sobre a mesa me trai. E quando ele fala isso, na verdade ele não quer estragar a janta, ele não quer estragar o almoço de ninguém, ele não quer estragar aquele momento de comunhão, porque cá para nós, irmão, a gente às vezes senta na mesa de alguns irmãos falam algumas coisas que estragam todo aquele momento, né? Tem irmão de ver que, em vez de usufruir aquele momento, contemplar aquele momento, aí vem com certos assuntos que estraga todo aquele brilhantismo naquele momento. É claro que a gente nunca vai deixar de comer, claro, isso independente de qualquer coisa, crente é crente, isso nunca vai mudar, desde os primórdios. Mas o brilhantismo, o ambiente, muitas vezes nós colocamos a perder com certas coisas que nós falamos. A intenção de Jesus não é estragar aquele momento. Quando ele diz: não existe alguém aqui no meio sentado na mesa que me trai. A intenção de Jesus, quando ele verbaliza isso, é dizer: olha, na minha mesa senta todo mundo tem um lugar na minha mesa, independente das suas motivações, independente das suas falhas, pecados, a mesa é lugar para todos. Porque mesa não é um lugar onde a pessoa merece ou não. A mesa não é simplesmente pelos convidados, a mesa é um lugar criado pelo Senhor, motivado por um sentimento chamado amor. Então, quando ele nos convida quando ele convida os seus discípulos, apóstolos, a se assentar na mesa, ele não estava ali usando critério se merece ou não merece, se pode ou não pode, é pecador ou não. A mesa de Cristo, a mesa posta pelo Pai, ela só tem um critério para as pessoas aceitarem: é serem ou se sentirem amadas por Deus. Falando um pouquinho da ceia, por isso que nós, meros homens e mulheres, não podemos e não temos essa condição de dizer quem deve e quem não deve ir à mesa. Quem é o Marcelo para dizer, olha, para apontar quem pode ou quem não pode ir para a ceia? Se o próprio mestre está dizendo: venha a todos, inclusive aquele que me trai. Então, independente dos nossos erros, falhas e até pecados, Deus não está nos chamando, escute bem, Deus está nos chamando ansiosamente para ter um relacionamento com Ele. Amados, muito mais, quando Jesus disse: olha, eu estava ansioso por esse momento, para dizer o seguinte: a minha intenção sempre será ter um relacionamento íntimo com vocês. Então, com isso, amada igreja, com isso, é muito mais do que um culto, é muito mais do que vir à igreja no domingo ou na quarta, é muito mais do que dizer eu estou indo à igreja. A intenção de Jesus, um Jesus intencional, é que eu e você tenhamos relacionamento com Ele. Mesa é lugar de relacionamento, não é qualquer pessoa que senta na sua mesa, não é, meus senhores? Qualquer pessoa senta na tua mesa, Marcelita. Qualquer pessoa senta na tua mesa, é Everaldo de Castro.
É isso que nós precisamos entender da parte de Cristo. Muito mais do que picos, momentos, é muito mais do que vir na igreja quando está precisando, é muito mais do que vir na igreja com uma lista de pedido, é muito mais vir aqui na igreja quando a água está batendo nas costas, ou quando está passando por salvação, por luta, por dificuldade. Eu não estou dizendo que é errado, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a fonte. Porém, Deus, Ele vai além. Ele está dizendo: olha, além de eu suprir qualquer necessidade, eu sou um Deus de relacionamento. Então, além de tudo, Deus está nos chamando a esse lugar cativo que é a mesa do Senhor, esse lugar que foi preparado para todos. Todos nós temos lugar na mesa do Senhor, ou seja, a mesa é um lugar de honra. Ele nos honra, Ele na verdade quer ter comunhão conosco, quer ter intimidade conosco. Além de nós nos relacionarmos com Cristo, nós ainda nos relacionamos com os irmãos. Então escute bem, muitas coisas são descortinadas da nossa vida quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Cristo. Muitas coisas são acrescentadas na nossa vida quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Ele. Tem gente que diz assim: mas eu tenho Jesus no coração. Amados, nós temos Jesus no coração mesmo. A mesa, porque um dos benefícios da mesa é fazer com que eu tenha comunhão com os irmãos, com quem está ao redor da mesa. Se eu tenho Jesus no coração, que eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, eu não tenho problema com o irmão nenhum, eu tenho comunhão com irmãos. Porque na mesa de Jesus, primeiramente eu tenho comunhão com o Pai e eu tenho comunhão com os irmãos. Segundo ponto, eu tenho Jesus no coração, mas eu não congrego. Como uma pessoa que se diz que tem relacionamento com Cristo, tem Jesus no coração, mas não congrega? Se Ele está chamando os discípulos como corpo, e congregar é muito mais do que estar numa igreja. Congregar é fazer parte do corpo. O congregar, esquece esse negócio de 4 paredes. Congregar é muito mais do que estar dentro de 4 paredes, é fazer parte do corpo de Cristo. Então, o relacionamento com Deus, quanto eu mais tenho relacionamento com Deus, mais coisas são desmistificadas na minha vida. Esse negócio de não, mas eu oro em casa, não, mas eu busco Jesus do meu jeito. Queridos, não é do meu jeito, é do jeito dele. Quando Ele me achou em 2000 e vai lá pedrada, quando Ele diz assim: filho, levanta-te e me segue. Quando Ele diz: filho, se levanta e me segue, ele não me deu uma alternativa dizendo: não, me segue do teu jeito. Ele falou isso para ti. Foi isso que Ele falou para ti. Não, vem do teu jeito, me segue do teu jeito, me ama do teu jeito. Não, é do jeito dele. Cash. Então é do jeito dele, mas a gente quer ter um relacionamento com Ele, mas do nosso jeito não dá. Do nosso jeito é superficial. O nosso se relacionar com Ele é se dirigir a Ele quando nós queremos pedir alguma coisa. Querido, não sei se você está entendendo onde Deus quer chegar nessa noite, mas Ele abre o texto dizendo: eu estava ansioso por esse momento. Momento do que? Do culto? Momento do que? Não, de estar sentado com todos vocês. Você consegue lembrar na mente aí um pai que tem sentimento, um pai que quer se relacionar com o filho? Você consegue ilustrar isso na tua mente? Como se fosse um pai como eu e você, natural. Olhar num domingo, sei lá, que agora é assim, né? A família só se reúne no dia dos pais, dia das mães, ou quando morre. Só que eles estão assim, só se vê quando morre, a maioria. Agora imagina, é como um pai natural, carnal, olhar para a mesa e ver os seus filhos. Olha que momento. Olha que momento dos seus filhos, a mesa. Então esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus, amados, é muito mais do que você ver a igreja. O momento de Deus, o desejo de Deus é Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com os seus filhos. Ele quer que você e nós
a mesa. Qual é o poder que a mesa tem? Relacionamento, comunhão, intimidade. Às vezes eu brinco, né? Mas quem me conhece sabe que tem um fundo de verdade. Às vezes eu me faço de louco, porque Paulo vai dizer que a gente tem que se fazer de quê? De grego para ganhar os gregos, né, Marco? Tem que fazer de louco para ganhar os loucos. Às vezes eu me faço de louco assim, estou sim, né? Nunca mais será aquele sorrinho, né? Aquele serrinho. Janaína, né? Desde 2019, antes da pandemia. A Janaína foi no meu tempo, cara. Veio a pandemia e acabou com tudo. Mas a pandemia já foi, graças a Deus, em nada. Às vezes a gente brinca. Amado, presta atenção. Porque eu sei o poder da mesa. Eu sei qual é o benefício de estar sentado na mesa. E para mim, porque isso eu aprendi com o Pai, pouco importa o que vai estar sobre a mesa. O importante é o que está ao redor da mesa. Que é um momento de comunhão, de intimidade. É um momento onde todos nós somos iguais. É onde, quando nós nos assentamos na mesa, ali fica anulado todas as nossas limitações. Perante a Deus na mesa todo mundo é igual. Então a gente às vezes brinca, não fui mais lá. Mas aquele momento é espiritual, aquele momento é ímpar. Tem gente aí que me chamou para comer só quando queria vir para cá. Quando queria me conquistar, não, vamos lá, agora nunca mais. Mas brincadeiras à parte, o momento da mesa é um momento profético. Repito, não é o que está sobre a mesa, não é o serrinho, não é o serrinho, é um momento de comunhão, de honra, é um momento de intimidade, é um momento de dizer, cara, eu contigo sou um. Eu contigo sou um. Aquele camarão, né? Ligou 3 vezes, hein? É para dizer, cara, contigo eu sou um. Eu e você no Senhor, nós somos um. Nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos no mesmo barco. Nós temos o mesmo sonho. Nós comungamos no mesmo Deus. Cara, isso é muito importante. Por isso, eu criei uma estratégia das minhas conexões. A cada semana eu faço uma casa, porque isso traz um senso espiritual muito forte de mesa. Então Jesus, esse sentimento que ele deixa externar, ele externa esse sentimento, ele é tremendo demais, é um mal. Um dia eu estava sonhando com esse momento, eu queria que esse momento chegasse, estava ansioso por esse momento, porque ele sabe o momento. Porque o próprio Cristo sabe a importância da comunhão. Eu e o Pai, ele, quantas vezes ele declarou, eu e o Pai somos um. Então, um momento de mesa. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não permita que as tuas limitações, os teus pecados, façam você se acostumar a ficar longe da mesa do Senhor. Quebre paradigmas achando que para a mesa é lugar de pessoas escolhidas. Não, muito pelo contrário. Na mesa do Senhor, todos nós temos o nosso lugar. Todos nós somos especiais para Ele. E foi para isso que nós existimos. Eu estava aqui lendo o texto dos aniversariantes. Deus, Ele nos gerou com um único propósito, relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, amados. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é buscar ter mais relacionamento com Ele. O que eu tenho orado dia após dia nesse lugar no monte é falar: Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que percorrer para me tornar mais íntimo de Ti. Senhor, me leva a um lugar que eu possa conhecer e ver a Tua face, porque eu entendi que foi para isso que eu estou aqui de pé. Hoje pela manhã eu acordei e contemplei essa vida. Por quê? Porque o propósito ainda continua. Deus nos fez muito mais do que cumprir uma agenda religiosa, que para nós é culto, para Ele é um momento de ver os seus filhos à mesa. Glória a Deus. Quem está comigo? Então essa mentalidade religiosa tem que ser removida de nós. Um pai ansioso para que chegasse o momento de estarmos à mesa.
Amém? Amém. Então não permita as suas limitações, não permita que as suas limitações, as falhas, a sociedade, o mundo, nos façam acostumar a ficar longe da mesa do Pai. Esse lugar é para nós não podemos nos acostumar a ficar longe. Como é que um filho que for criado para estar naquele lugar pode ficar longe da mesa do Pai, na mesa da comunhão, da honra, da celebração? Então, quando eu olho para as minhas limitações é a nossa vida, o cotidiano, aquilo que acontece com todo mundo. Então não é porque talvez aconteceu um dia, o dia mal se aplicou na sua vida, a semana não foi tão boa, não permita que um simples problema no trabalho, não permita que uma dificuldade financeira, não permita que as suas emoções te afastem desse lugar glorioso chamado a mesa do Senhor. Muito pelo contrário, esses motivos eram para nos jogar para esse lugar. Porque nesse lugar, na mesa, quando estamos na mesa, nós somos supridos em tudo. O alimento que o Pai coloca na mesa nos supre em tudo. O alimento, a mesa posta do Pai, Ele tem poder para nos suprir em tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, Ele vai na praia. É uma mesa não convencional, não uma mesa tipo essa. Mas Jesus, Ele vai na praia e Ele prepara uma mesa. E sobre essa mesa a Bíblia diz que Ele leva pão e peixe sobre brasa. Então o Pai prepara uma mesa à beira da praia, chama os seus discípulos e oferece pão e peixe na brasa. Porque os discípulos já estavam fartos de peixe. Peixe frito, cozido, enfim, ensopado. Então o Pai faz o peixe na brasa e leva pão. E sabe por que Jesus Ele faz uma mesa na beira da praia e leva pão e peixe na brasa para os discípulos? Porque naquele exato momento os seus amigos, os seus filhos se encontravam numa situação muito adversa. Os evangelhos vão dizer que os seus discípulos estavam decepcionados. Os seus discípulos estavam desapontados, estavam amargurados, estavam feridos emocionalmente. E sabe o que é que Deus faz, que o Pai prepara para poder solucionar esse momento? Ele prepara uma mesa, Ele coloca pão, Ele coloca peixe e faz os discípulos assentar nessa mesa à beira da praia. Um Deus intencional, como se estivesse dizendo para os seus filhos: olha, nessa mesa que eu vos preparei, e o alimento que sobre ela eu coloquei, tem poder para curar as suas decepções, tem poder para curar os seus traumas, tem poder para curar as suas aflições. Então a mesa que o Senhor preparou não era um rango natural, não era uma comida natural, era algo intencional preparado pelo Senhor para poder resolver o momento que eles estavam vivendo. Então a mesa que o Senhor prepara é intencional, ela supre qualquer tipo de deficiência que nós sofremos nessa vida. É na mesa do Senhor, é diante da mesa dele que nós somos supridos. As nossas emoções, as lacunas das emoções são supridas quando Deus prepara uma mesa e coloca o alimento sobre ela. Uma mesa, repito, intencional, porque era esse o cenário que os seus filhos estavam vivendo, decepcionados, sem perspectivas. E aí, para corroborar com isso, eu não posso falar de mesa sem deixar Mefibosete de fora. Você conhece o texto, você conhece a passagem, mas presta atenção. Davi, quando ele chega para o servo, ele diz: de acordo com a bondade que Deus tem tido para comigo, o que eu posso fazer pela família de Jonas?
E ele pergunta: tem alguém vivo ainda na família de Jonatas? O servo vai dizer: tem. Mefibosete, o aleijado, que mora em Lodebar. O que é Lodebar? Esquecido, sem memória. O que significa Lodebar? Esquecido, sem memória, sem pasto. Então o Mefibosete era neto de Saul, o homem que tinha promessa, sangue real, mas vivia longe de Jerusalém, da mesa do rei. Estava vivendo em Lodebar. Repito, Lodebar, lugar de esquecimento, sem memória, sem pasto. E aí Davi diz o seguinte: olha, usando a bondade de Deus, como é? Existe alguém que eu possa abençoar? Aí o servo disse: tem. Mefibosete, o aleijado. Porque a mãe de Mefibosete, quando estava com a criança no colo, fugindo da guerra, ela deixou cair a criança no chão, e a criança quebrou o pé. E naquele tempo não tinha ortopedia, não tinha gesso. A criança quebrava o pé e calcificava daquele jeito, e ele se tornou aleijado porque o pé calcificou, torto. E aí a Bíblia diz que Davi vai até Lodebar, na casa de Marquim. Chegando lá, ele bate na porta. Quem atende? Mefibosete. A primeira expressão de Mefibosete: o que o Senhor quer de mim, meu Senhor? Eu sou um cão morto. Olha como Mefibosete se vê: eu sou um cão morto. Olha a autoestima desse homem. Olha como estava a alma desse homem. Aleijado, morando em Lodebar, esquecido. Porque o significado ele tem muito a ver com a nossa vida. Esquecido, sem memória. Então é por isso que a Bíblia diz que as nossas limitações, as nossas deficiências não podem nos acostumar, não tem poder para nos fazer se acostumar a viver longe do lugar que Deus criou para que nós vivêssemos. Mefibosete já estava se acostumando a viver como aleijado, de favor, sem perspectiva. Mas repito, quando Deus ele preparou a mesa, Ele preparou um lugar para todo mundo. Todos nós temos lugar na mesa do Senhor. Todos nós, independente das nossas deficiências, porque todos nós temos uma deficiência. Mas pé fala de proceder, pé fala de caminhar, pé fala de um modo de vida. O modo de vida de Mefibosete era um modo deficiente. O caminhar dele tinha uma deficiência. Mas tudo bem, a Bíblia diz que Davi, ele chega até Mefibosete e diz o seguinte: olha, hoje mesmo eu estou te levando para o palácio, e você vai comer na minha mesa como filho. E a Bíblia diz que até os dias de hoje, Mefibosete morava no rei, no palácio, e comia na mesa do rei. Não é como filho, não é simplesmente como se fosse filho, mas ele é filho. E por isso Deus usou Davi para lembrar de Mefibosete. E foi buscar um homem que morava na periferia de Jerusalém, que havia esquecido, era um homem esquecido pela sociedade, porém nunca esquecido por Deus. Isso é para provar para mim e para você que, independente das nossas deficiências, nós temos um lugar na mesa, e a mesa ela tem poder para curar. Sabe o que é que Jesus faz? Sabe o que é que Deus faz na vida de Mefibosete? Quando Mefibosete ele senta na mesa do rei, acima de tudo cura o coração deste homem. A mesa posta pelo Senhor possui um alimento que tem poder para curar. Porque esse homem, acima de tudo, era um homem que vivia diante da vergonha, um homem humilhado, um homem esquecido. E uma das coisas que, quando Deus traz um homem para sentar na mesa, é para curar os sentimentos, é para dizer: se o mundo te humilha, mas eu estou te honrando, você hoje é honrado, Mefibosete. Eu estou te honrando. Quando Deus coloca alguém a sentar na mesa dele, olha só o princípio. Quando você chama alguém e coloca alguém a sentar na tua mesa, isso é princípio de honra. Mesa é lugar de honra. Esses dias eu fui na prefeitura assinar um termo, um projeto, um recurso que vai sair agora dia 23, no ano de 2023. Beleza, aí tinha a mesa do prefeito ali, e a gente sabe que é a cabeceira dele. Aí estava ali eu, o pastor Jair, mais alguns homens,
alguns representantes de entidades. Daí nós ficamos meio constrangidos, porque tem a mesa do prefeito, ao redor tem as cadeiras e ao derredor mais cadeira. Daí a gente pensou assim: vamos sentar ou não? Porque a gente viu que não tinha ninguém sentado ainda. Vamos sentar ou não, pastor? Eles vão sentar, imagina, só deixando o lugar do prefeito ali, vamos sentar. Mas daí veio uma palavra no meu coração, diz assim: pá, já pensou se eu sento e alguém diz assim: olha, esse lugar aí dá para sentar? Porque a Bíblia fala, não fala isso? É melhor sentar lá no fundo, não é isso que a Bíblia diz? Porque se você sentar nas primeiras cadeiras e for convidado a sair, é meio chato, né? Eu disse: meu Deus, e agora? Daí nós chegamos no conselho: nós vamos sentar assim. Aí nós chegamos nesse momento profético, porque Deus, a Bíblia diz que Deus nos faz assentar na mesa com os reis. Lugar de honra. Quando nós convidamos alguém e colocamos a mesa, é lugar de honra. Quando Deus chama Mefibosete, estava dizendo: cara, tu é filho. Não é porque você tem uma limitação que você deixa de ser filho. Não é porque você tem uma limitação que eu te esqueci. Não é porque o mundo te esqueceu, eu te esqueci, nada a ver. Você vai comer na mesa do rei hoje. A Bíblia diz: não, hoje. E ele não só apenas comeu na mesa do rei, ele morou no palácio. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus relacional. Sabe por quê? Porque Deus nunca se esqueceu dos seus filhos. Sabe por quê? Porque mesa é o lugar onde Deus criou para que os seus filhos pudessem estar ao redor e assentado nela, para que os seus filhos pudessem usufruir do alimento que está sobre a mesa. Qual é o alimento? O próprio rei, o próprio Senhor. Qual é o maior alimento na mesa do nada? O próprio Deus, porque ele vai dizer em João 6,60: eu sou o pão que vem do céu. Aquele que comungar comigo, aquele que comer do meu pão. O que é comer do pão do Senhor? É intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Olha o que tem na mesa do Senhor. Ele está dizendo em João 6: aquele que comer desse pão jamais terá fome. Ele está dizendo: aquele que comungar comigo, aquele que tiver intimidade comigo, vai ser suprido de todas as deficiências. Porque o que é a fome? É uma deficiência do organismo. O que é ter fome? O que é ter fome, irmão? É quando a barriga dói. O que é ter fome? Não, quando a barriga ronca. O que é ter fome, irmão? Deficiência do organismo. E Jesus vai dizer: eu sou o pão que vem do céu. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Então sabe qual é o alimento que tem na mesa? O próprio Senhor. Então essa é a intenção de Deus. Por isso que ele abriu o texto dizendo: olha, eu esperava ansiosamente por esse momento de me relacionar contigo, de você ter acesso a esse pão. E tendo acesso a esse pão, não importa o nome da tua fome, não importa a gravidade da tua fome, você vai ser suprido pelo pão que eu coloco na mesa, que é o próprio Pai. Mas nos dias de hoje, o que acontece dentro dos dias de hoje? Ninguém mais dá importância para a mesa. Ninguém mais quer ter relacionamento com o Senhor. E se eu não tenho relacionamento com Deus, quanto mais com a igreja, quanto mais com os irmãos. Hoje é muito prático. Hoje toda casa tem uma... Como é o nome daquilo lá? Tem na casa? Passaprato. Hoje é moda ter passaprato, porque é mais cômodo você comer em pezinho rápido, comer de pé e depressa. Aqui tem um ensinamento profético. Hoje a maioria das famílias come em pé e depressa. Bota no passapato, não precisa nem usar a mesa. Isso tem um fundo, irmãos. Isso é uma demonstração de como está o nível de relacionamento entre nós e Deus. Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente não quer usar nem a mesa, vai no passaprato de pé e correndo. É ou não é? E Jesus, quando disse o seguinte: aquele que comer do meu pão nunca mais terá fome, ele está dizendo: vai ter coisas que Deus vai fazer na nossa vida, é através do relacionamento. Irmão, para de se enganar, achar que Deus vai te abençoar se não tiver relacionamento com Ele. A Bíblia está dizendo: eu sou o pão que veio do céu, o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Quem comer de mim, o que é comer do pão? É se relacionar com Ele, é sentar na mesa com Ele, é ter intimidade com Ele. Jamais terá fome, ou seja, suprimento das minhas necessidades.
É somente através do relacionamento. Você pode espernear, chorar, você pode reclamar até com o pai, mas ele está dizendo: aquele que comer do pão, aquele que se assentar na mesa, se tiver em pé com pressa, não vai levar. Será que não é o que nós estamos vivendo nesses dias? Praticidade. Mesa é momento, amado, mesa é momento de gastar tempo. Gastar tempo. Mesa é momento de comungar com os irmãos. Fazer corpo, parte do corpo. Ter comunhão com o rei. Mefibosete na mesa, amado. Mefibosete. Quem era Mefibosete na mesa? Não era o aleijado. Não era o homem que tinha o pé torto. Era filho. Porque quem se assenta na mesa, olha só que coisa tremenda. Quem se assenta na mesa, os que estão assentados na mesa, não conseguem ver a deficiência e limitação do outro. Tremendo, né? Quem está na mesa não consegue ver a deficiência do outro. Sabe por que tu consegue ver ainda o pé torto de alguns irmãos? Tem gente que vê. Tu sabe que tem gente que chega na igreja e não consegue ver o pé torto do irmão? Sabia disso? É claro que aqui não. É claro que aqui não existe. Aqui não existe. Aqui não existe. Mas tem irmão, Afelê, que chega na igreja e consegue enxergar o pé torto do irmão. O que é o pé torto? É a deficiência do Mefibosete. Mas sabe por que esse irmão, irmã Cícera? Sabe por que esse irmão consegue enxergar o pé torto do irmão? Porque ele não está na mesa, irmão. Ele está no passaprato. Ele está comendo rapidinho, ele está comendo correndinho, porque ele já quer vazar. Mas quem está na mesa não consegue ver o pé torto do irmão, porque o pé fica para baixo da mesa. Ele só consegue ver uma coisa: os filhos assentados na mesa do pai. Ele só consegue ver uma coisa: quem está na mesa só consegue ver uma coisa, que perante a Deus todos nós somos amados por Ele, independente das nossas debilidades. Sabe o que nós viemos fazer aqui nessa noite? Para você é culto, uma agenda religiosa. Para Deus, sabe o que é que Deus está dizendo assentado na glória? Eu estava ansioso por esse momento, para ver os meus filhos na mesa. Amém. E na mesa, e quem está sentado na mesa, como os discípulos na beira da praia, receberam o pão, o peixe, como Mefibosete, foi curado. Um homem que, antes de chegar na mesa, um homem humilhado, um homem esquecido, um homem desonrado, mas quando ele se assenta na mesa, ele é valorizado por Deus. Ele é valorizado pelo Senhor. Porque mesa é lugar de pessoas, não é lugar de pessoas perfeitas. É pessoas que são amadas por Deus. Às vezes a gente coloca tabus para não ir para Deus. Não vou para a igreja, para Deus, porque isso é aquilo. Amado, só entenda uma coisa: Deus está nos chamando simplesmente porque Ele nos ama. Você não precisa nada. Você só precisa de uma coisa para sentar na mesa dele: entender que você é filho. E porque você é filho, você é amado por Deus. É só isso que você precisa entender. Meu Deus. Mefibosete, esquecido pelo mundo, esquecido pelas pessoas, sem memória, esquecido, sem pasto. Mas Deus nunca esqueceu de um filho seu. E por isso, até hoje, a palavra ecoa em nossos corações. Eu estava ansioso por esse momento. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.